Mas a palavra de Deus, ela permaneceu. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é indestrutível, ela permanece. E se nós lermos a Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela demorou 18 séculos para ser como ela é hoje, assim, completa, compilida do jeito que está aqui. 18 séculos. E o interessante, irmãos, olha aqui, o interesse, nós já estudamos isso, é só um reforço. Se você pegar do Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus, ela nunca se contrapõe. Sempre uma palavra reforça a outra. No entanto que o Novo Testamento atesta do que está no Velho, e o Velho confirma o que está no Novo. É uma confirmação, irmãos. Ela sempre está interligada. Não há contradição na palavra de Deus. Há contradição, sim, em nós. Muitas vezes na maneira de nós lermos, na maneira de nós estudarmos. Sempre o professor está pregando aqui, o pastor está pregando aqui. Sempre eu vou querer achar um argumento para contradizer aquilo que está sendo dito. Mas a palavra de Deus, ela nunca se contradiz. Ela é a palavra de Deus. A inerrância, um dos princípios da reforma protestante, irmãos. A inerrância da palavra de Deus. A inerrância. Inerrância. Fúria contra Jeremias. Joaquim era filho de Josias. Diferente do pai. Completamente diferente do pai. Deus começou a falar com Jeremias nos dias de Josias. Versículo 2 que nós lemos ali. No 4º ano do rei Joaquim, um registro, o Senhor mandou que Jeremias fizesse um registro completo de tudo o que então havia revelado. Baruque era o erudito secretário de Jeremias, faria todo o registro, leria aquelas palavras para todo o povo em Jerusalém por ocasião do dia do jejum. Isso deveria ser feito por Baruque, porque o próprio Jeremias estava impedido de comparecer no templo. Irmãos, nós temos que entrar no contexto de Jeremias. Se você for lá para 2 Reis, onde trata esta literatura aqui, essa escrita da história de Josias, da história de Joacás, da história de Joaquim. Aqui, irmãos, nesse contexto que Jeremias está aqui, o povo já era vassalo, já era dominado por um reino, por um outro reino, não era o seu rei. Não, ele não podia dizer que ele era uma nação livre, porque ele estava sob o domínio do Egito, do faraó, do Egito, um dos faraós do Egito. Por quê? Porque Josias era rei. O que aconteceu com Josias? No final do seu reinado, o faraó Neco subiu para invadir, para lutar contra a Babilônia, aquele tempo lá. O que aconteceu? Ele foi lá, eu vou lutar também, eu vou entrar na batalha. Deus não permitiu. O que aconteceu com Josias? Josias morreu. E com isso, o rei do Egito veio e se apoderou aqui da nação de Judá. Com a morte de Josias, Joacás foi colocado como rei. O que o rei do Egito fez? Levou ele, exilou lá no Egito. Joaquim, irmão dele, começou a reinar no lugar dele. Entendeu? Esse Joaquim, no contexto aqui. Esse Joaquim está reinando. Ele reinou 11 anos aqui, sob o domínio do rei do Egito. No final do seu reinado, ele se rebelou contra o rei do Egito. E foi tirado do trono. Houve a guerra entre os reinos ou seja, a Síria ou a Babilônia, aquele reino, brigaram os dois impérios, o Império Egito com o Império Babilônico, e com isso Israel passou a ser vassalo da Babilônia. Foi na época em que
Nabucodonosor veio, tirou Jeoaquim do reino, destronou ele e colocou Zedequias. Entendeu, irmãos? É nesse contexto que Jeremias está pregando. Mas aí Deus falou, viu, vocês estão sobre essa situação, eu vou mandar uma palavra para vocês, talvez, olha aqui, olha o amor de Deus, irmãos, o pastor pregou sobre o amor de manhã aqui, olha o amor de Deus, Deus podia muito bem mandar, vai lá, queima tudo, derruba tudo, executa a minha palavra, executa o meu julgamento. Não, Deus, Ele mandou a palavra primeiro. Irmãos, Jeremias falando lá, vocês ouvem a palavra, talvez há um quebrantamento, talvez vai haver uma mudança de atitude, talvez vai haver uma humildade no coração deles, vão vir clamar a mim, e eu, todo o mal que eu prometi que mandar para eles, não vou mandar. O que eles fizeram, irmãos? Prenderam Jeremias. Jeremias estava preso. Jeremias não podia pegar e escrever o livro. Chamou Baruque, que era o escrivão dele. Foi lá e escreveu toda a palavra, Deus mandando a palavra dele, escreveu, vá lá e fala, agora prega a palavra. E foi. É nesse contexto que nós estamos, irmãos. Nesse contexto que nós estamos. Jeremias estava impedido de ir ao templo. Jeremias, fúria contra Jeremias. Mas a palavra de Deus deixou de ir ao templo? Não. A palavra de Deus não deixou de ser pregada. Prenderam Jeremias, para Jeremias parar de pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus deixou de ser pregada? Não, irmãos. Essa é a indestrutibilidade da palavra de Deus. Por mais que se tente encerrá-la, de usar contra a palavra de Deus, não vai se conseguir. Ao longo das lições, nós estudamos aqui a vida de Jeremias, que ele enfrentava forte isolamento. E nessa situação aqui, irmãos, está lá no capítulo 26, provavelmente você leu em casa, um desses motivos, que está aqui registrado no capítulo 26, foi que Jeremias tinha ido ao templo e anunciou a chamada de Deus para o arrependimento, lá em Jeremias 26, 13. E nessa passagem, Jeremias aprontou a gravidade do pecado da nação, especialmente dos sacerdotes, falsos profetas e príncipes, mas afirmou que ainda havia uma possibilidade de Deus demonstrar misericórdia. E isso lá no capítulo 26. Contudo, a resposta dos líderes foi de revolta. Capítulo 26. Até decidiram matar o profeta do Senhor, que não aconteceu graças à intervenção de anciões, que perceberam o mal que aquilo trairia para eles. Capítulo 26, 16 a 19. Isso, porém, não livrou Jeremias da fúria e do desagrado permanente dos reis, dos líderes. E ele permaneceu como alguém desagradável e indesejável, por pregar a palavra de Deus. Dá uma pausa aqui, irmãos. Irmãos, por que muitas vezes a fúria contra a palavra de Deus? Contra a verdade? Por quê? Porque muitas vezes nós damos atenção à falsa palavra. Nós damos ouvidos à falsa mensagem, a falsos profetas. E é o que aconteceu aqui nesse contexto aqui, irmãos. Por quê? Porque tanto o rei quanto a liderança de Judá naquele contexto, contra a igreja daquele momento, contra a liderança da igreja daquele momento, os sacerdotes, eles estavam dando ouvidos aos falsos profetas. Quando Jeremias falava, vai vir a ira de Deus, por nós não obedecermos a palavra de Deus, por nós não temermos, por nós não buscarmos, por nós se prostrarmos a Baal, vinha o falso profeta, não vai ser assim como ele está pregando. E daí o que eles estavam ouvindo? A falsa palavra, a falsa doutrina. E dentro da igreja, hoje, por que muitas vezes nós tensionamos, nós nos ficamos, muitas vezes
revoltados contra o pregador, contra o professor da escola dominical. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós damos ouvido à falsa doutrina, que muitas vezes penetra no nosso coração, falando que nós podemos, você pode viver assim também. Você pode servir a Deus no domingo, mas na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, até no sábado. Você pode viver uma vida de acordo com o seu coraçãozinho. O que a palavra de Deus fala, irmãos? Enganoso é o coração. Enganoso. Agora, se eu ouço a voz do meu coração e não ouço a voz de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as coisas conforme a minha vontade. Uma vez que eu venho na igreja e Deus, através do pastor, do servo de Deus que está aqui na frente, do pregador, da irmã que Deus usou para pregar a palavra dele, fala algo que vai contra a minha maneira de viver, eu vou ficar contente? Eu vou querer pegar o pastor na porta da igreja, porque foi contra a minha maneira de viver, contra a minha doutrina. Irmãos, olha aqui, irmãos, é fácil a gente olhar lá para o povo de Judá, para o povo de Israel lá atrás, tem que ser queimado mesmo, tem que ser destruído mesmo. Mas vamos voltar para nós hoje aqui, irmãos. Vamos voltar para nós hoje aqui. Quantos pastores, irmãos, quantos pregadores da palavra de Deus não estão sendo apedrejados pelo mundo afora? E não estão sendo apedrejados, irmãos, por quem não crê no Evangelho, por pessoas que não são cristãos. Estão sendo apedrejados por irmãos da fé. Por quê? Porque ele está pregando, porque o pastor, irmãos, o pregador da palavra de Deus, o missionário, a missionária, vamos usar esse termo. Você acha que o pastor, algum de nós, irmãos, que está pregando a palavra de Deus aqui, por algum momento, você acha que nós temos a capacidade de ir na casa de cada um, de ver a vida de cada um? Não temos, mas Deus tem. Deus tem. Por que Deus vem aqui e prega através do pastor, através do servo dele que está pregando aqui? Porque Ele sabe a vida de cada um de nós, e Ele sabe onde tem que ser puxado a nossa orelha, onde Deus tem que nos mandar uma mensagem lá, de arrependimento. E graças a Deus, irmãos, que Ele manda a palavra de arrependimento. Imagina se Deus ia pegar e mandar o juízo contra o neto lá. Já tinha virado cinza há muitos anos. Mas graças a Deus que Ele manda a palavra primeiro. Para que haja mudança, haja transformação, haja arrependimento, haja transformação de vida. E é o que Ele fez. Aqui, irmãos, aqui está sendo pregado, como já falei às vezes passadas, Jeremias não estava pregando não para os ninivitas, igualzinho Jonas fez. Jeremias estava pregando para uma nação, estava pregando para a igreja, que é fruto da graça de Deus. E Deus queria consertar aquela igreja. E aquela igreja, quando foi pregada a palavra de Deus, eles pegaram e encerraram o profeta no cárcere, tentando frear a palavra, mas a palavra não foi freada. Por isso nós estamos estudando aqui, irmãos, a indestrutibilidade da palavra. Eu vou continuar, irmãos. Daí que no capítulo 36... no reinado de Joaquim, acontece a mesma coisa. Devido ao que é o grande amor de Deus, uma nova oportunidade de arrependimento é oferecida. Daí o que acontece? O povo estava reunido, como nós lemos aqui, no versículo 36, 9 e 10. Alguns homens importantes do coração mais sensíveis ouviram a leitura que Baruque fez daquele rolo. Estava ali Micaías. Ele foi tocado por aquela leitura e percebeu que tinha que transmitir aquelas palavras a outras lideranças, e falou sobre isso com pessoas importantes e de fácil acesso ao palácio. Aqui fala de Elisama, de Elaías e outros mais personagens aqui. Baruque foi chamado a comparecer diante de todas essas autoridades e fez novamente a leitura. Ao final todos ficaram espantados. Certamente perceberam que não se tratava de palavras de homem, mas reconheceram que vinha do Senhor. Ao constatarem terem sido ditados por Jeremias, pediram que Baruque e Jeremias se escondessem. As consequências de anunciar, aqui, irmãos, as consequências de anunciar os desígnios do Senhor são imprevisíveis, e eles não poderiam garantir a humanidade e benevolência do rei. As consequências de anunciar os desígnios do Senhor são imprevisíveis, e eles não poderiam garantir a humanidade e benevolência do rei. Certamente,
presumiram que Joaquim, o Jeoaquim aqui, agiria com perversidade contra Baruque e Jeremias. Aqui, irmãos, primeiro, fúria contra Jeremias, contra o pregador, o portador da palavra. Fúria. Agora aqui, irmãos, o segundo tópico, fúria contra a palavra. Fúria contra, primeiro, fúria contra o portador da palavra. Depois, fúria contra a palavra. 2. Aqui, irmãos, é resumido que ele fala aqui dos versículos 11 até o versículo 17, 18, 19, que Baruque aqui mandou, que eles mandaram esconder Baruque e Jeremias, no versículo 19, que nós terminamos aqui. E depois, nessa parte aqui, a fúria contra a palavra. Eu vou ler aqui, irmãos, versículo 20 aqui, ó. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na cama de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Pode ver aqui, irmãos, até aqui nos príncipes, aqui na liderança aqui, foi Baruque ainda que leu o livro, que leu o rolo. Ele leu lá no templo, nos versículos 12 a 20, foi lá, nos versículos 11 a 20, foi lá com os líderes. Agora aqui na presença do rei já não pôde Baruque mais. Baruque teve que ficar escondido. E Jeremias tiveram que ficar escondido, porque senão, imagine se imagine se o rei pegou o livro, rasgou, picou e jogou no fogo, o que ele teria feito com Baruque? Tinha mandado queimar ele ali, naquele mesmo momento. Mas o que ele fez aqui? Agora fúria contra a palavra, fúria contra a pessoa, contra o servo, o portador. Agora fúria contra a própria palavra. Disseram, ou seja, anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei, o Jeudi aqui, que trouxesse o rolo. Falou isso aí. Traga aqui a palavra de Deus, abra lá. E Jeudi leu, e tomou da cama de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno. Pelo 9º mês, diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com o canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, aqui ó, a dureza, não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem um dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Elnatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes, deu ordem o rei a Jeramael, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Asriel, a Selemias, filho de Abdel, que prendesse a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Aqui. Fúria contra a palavra, irmãos. Contra a palavra. Houve temor naqueles homens quando ouviram a palavra lida por Baruque, porque entenderam que era a voz de Deus. Eles correlacionaram as palavras com o que observavam na própria sociedade e nas decisões reais, e reconheceram que aqueles pecados eram reais. É terrível, aqui ó, é terrível quando as palavras verdadeiras anunciadas por um arauto de Deus resultam em desconfiança por parte dos ouvintes. Falar a verdade a um público em pecado, fazer um chamado ao arrependimento e expor as consequências do pecado é algo que sempre gera reações, algumas bem severas e perigosas. É terrível, irmãos. Por quê, irmãos? E conhecereis a verdade vos libertará.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós lemos durante a semana. As palavras inspiradas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. A palavra de Deus está firmada nos céus. Não cesses de falar desse livro, Josué. Irmãos, eu venho aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá, vai fazer agora, já está indo para 19 anos que nós somos membros aqui na igreja. Frequentamos a Igreja do Jardim Maringá. Tem irmãos aqui que está há 40 anos. Tem irmãos que está aqui há 50 anos, ou mais. Irmãos, quantas vezes nós viemos na igreja aqui, ouvir a mensagem do pastor que Deus usou, do servo de Deus que pregou aqui na noite, no domingo de manhã, na escola dominical, no culto à noite, no culto de quarta-feira, durante a semana, na reunião de oração. E nós não saímos rilhando os dentes da igreja, por quê? Porque pregou contra o meu pecado. Eu vim aqui na igreja, escutei a palavra de Deus, saí furioso daqui, por quê? Porque pregou contra o meu pecado, porque eu quero lá na... Eu estou aqui na igreja hoje, muitas vezes lá fora, eu quero viver da minha forma. Eu quero fazer os meus negócios da minha maneira. Eu quero trabalhar da minha maneira, eu quero ter meus relacionamentos, talvez extraconjugal, não sei, da minha maneira, e a palavra vem e me feriu. Quando a palavra vem e me fere, irmãos, ela quer agir, ela quer puxar de mim um arrependimento, a transformação da minha vida. Não tem como, irmãos, não há como eu viver aqui na igreja e lá fora me portar de tal maneira, porque Deus conhece a minha vida lá fora, irmãos, não precisa. Claro que hoje em dia nós vivemos uma vida um pouco mais pública. Todo lugar que você vai tem câmera. Você vai viajar para Sorocaba? Vamos dizer que em Sorocaba, vamos pôr aqui que tem pertinho. A gente pensa, vamos dizer, vou fazer uma besteirinha aqui. Ó, estou olhando aqui de gente, irmãos, de pessoas. A gente dá uma olhada, dá uma andada lá, a gente vê conhecido lá. Não sei quantas pessoas passam por shopping lá de Sorocaba, lá. Não sei quantas pessoas. Fui para Curitiba uma vez, nós fomos viajar para Curitiba, chegamos lá, tá andando lá, tá. Eu brinquei com a Miriam, não dá, a gente tem que estar atento mesmo à palavra de Deus, porque chega lá, olha, nós se ou seja, eu vi conhecido, irmãos, não que o conhecido me viu, não sei. Então, irmãos, analise bem. Se você vai, muitas vezes você vai para um lugar, eu vou lá, eu vou fazer coisa errada lá. A hora que você menos espera, tem um conhecido vendo você lá. Eu fico pensando, imagine Deus, irmãos, que a gente não foge do olhar de Deus. Se você for lá no centro de Itapeva hoje, eu não sei se aqui no Jardim Maringá tem uns lugares assim, mas principalmente no centro das cidades, principalmente aqui em Itapeva. Se você pisar no tomate lá, está gravado. Se você pisar no tomate lá, está gravado. Se escorregou lá no centro da cidade, está gravado. Se acontecer alguma coisa, vão puxar 24 horas e vão achar. Entendeu, irmãos? Então é essa tensão, irmãos. A fúria contra a palavra. A gente fica furioso mesmo, porque, viu? Vai mexer com aquele pecadinho, irmãos, que está lá escondidinho lá, que muitas vezes eu estou cultivando ele, quietinho, só eu. E Deus está vendo. Chega na igreja, o pastor prega uma palavra, nossa, essa palavra foi para mim, graças a Deus que foi para você. Porque Deus muitas vezes podia mandar já a sentença, e Deus manda a palavra antes, para pregar, irmãos. Então, fúria contra a palavra, irmãos. Então é perigoso isso, irmãos, perigoso. A palavra trouxe aos príncipes a percepção que eles estavam vivendo um estado calamitoso. A palavra fez o que ela sempre faz, ela cortou, ela dividiu alma e espírito, juntas e medulas, discerniu os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus 4:12. Infelizmente, a reação do rei foi completamente diferente. Ele foi ferido, mas não para arrependimento.
Ele não temeu, não rasgou as vestes, nem os seus servidores. Ele não esperou, nem mesmo a leitura completa do rolo, mas pegou, picou e lançou na fogueira da lareira acesa. Como resposta àquelas palavras, o rei ordenou a prisão de Baruque e Jeremias, mas o Senhor já havia escondido. O rei, assim como todos os impenitentes, ao ouvir a palavra do Senhor, procurou ferir o servo de Deus. Ele deve ter rasgado o coração, deve ter rasgado a sua alma, se quebrantado, se jogado no pó, na cinza. Não. O que o rei fez? Daqui essa palavra aqui, cortou com o canivete lá e jogou. Imagina, irmãos, a ousadia de um líder, né? Se a gente que é gente, irmãos, vamos dizer que não temos autoridade, temos autoridade em questão limitada. Mas imagina você chegar muitas vezes para o pastor, olha, para o presbítero, vamos lá, para o diácono, daí para o irmão. E chegar nele, irmão, Deus trouxe a palavra para você aqui e tal. Tal coisa o irmão não está fazendo, agindo corretamente. Ah, na hora, fica brabo. Fica, eu sei, porque eu já fiquei e fico. Quem gosta, irmão, que mexe no calo dele? Eu não levanto a mão. Coisa mais ruim que tem, irmãos, você mexendo no teu calo lá, falando, Neto, você está agindo de maneira assim, é para você agir assim. Entendeu, irmãos? É verdade, irmãos. Então, a fúria contra a palavra. Fúria contra a palavra. Olha, já está indo, já foi 40 minutos de aula, irmãos. O mais grave agora, irmãos, a fúria contra Deus. A fúria contra Deus. Os versículos 27 em diante vão falar sobre isso aqui, ó. A revolta, ou seja, se você ficar revoltado contra a palavra, ele pegou, rasgou, jogou o rolo fora, queimou. Agora contra a palavra, contra Deus agora. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimaram o livro, o rolo, com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo, toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original que Jeoaquim, rei de Judá, escreveu, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor, tu queimaste deste rolo, aquele rolo, dizendo, porque escreveste nele, que certamente viria o rei da Babilônia, e destruiria esta terra, e acabaria com homens e animais dela. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá, ele não terá quem se assente no trono de Davi. Olha, o seu cadáver será largado no calor do dia e a geada da noite. Castigá-lo-ei a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles. E não ouviram. Tomou, pois, Jeremias do rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, e o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Queimou a palavra de Deus? Não. Destruíram a palavra de Deus? Não. Agora a fúria é contra quem, irmãos? Contra Deus. Olha aqui. Lá no passado, se Jeoaquim pudesse pegar, ele pegava aqui, ó, o autor coloca entre aspas, Deus nas mãos. Ele procurava destruir Deus, mas ele não conseguiu. Mas, irmãos, o autor faz uma ligação muito importante aqui a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, quando esteve numa sinagoga, agora a fúria contra Deus, lendo o profeta Isaías, trouxe o entendimento correto a respeito do texto sagrado, aplicando-o a si mesmo. Ao ler Isaías 61, Jesus se identificou como sendo ungido de Deus, Lucas 4, 18 a 21. Jesus fornece a interpretação correta da Escritura e abre a mente e o entendimento das pessoas para que recebam a sua palavra e tenham o seu coração transformado. Mas ainda que haja uma oferta sincera e um desejo santo pela salvação dos pecadores,
Não é dessa maneira que a maioria interpreta. Não é verdade? Entende a mensagem como uma agressão à sua liberdade e modo de vida. E não admite isso. Vou ler de novo, irmãos. Mas ainda que haja uma oferta sincera e um desejo santo pela salvação dos pecadores. Olha aqui. Não é dessa maneira que a maioria interpreta. Entende a mensagem como uma agressão à sua liberdade, de modo de vida e não admite isso. Por quê, irmãos? Toda a verdade vem contra mim. Porque muitas vezes eu estou vivendo na mentira. Por isso que tem que haver a transformação. E o que eles fizeram com Jesus Cristo aqui, irmãos? Pegaram Jesus e... Jesus aqui estava lá na sua cidade, onde ele foi criado. O que o autor quis dizer aqui, irmãos, a comparação, lá no passado, no tempo de Joaquim, não conseguiram pegar Deus. Se ele pudesse, pegava o próprio Deus lá e não conseguiu. Mas pegaram Jesus Cristo. O que fizeram com Jesus, nosso Senhor, irmãos? Humilharam, maltrataram, ultrajaram. E ele fez tudo por amor. Aqui, ó. O rei Joaquim perdeu a chance de experimentar o livramento do Senhor. Deus mandou que Jeremias reescrevesse o livro, com as mesmas palavras, mas agora com o acréscimo da condenação que cairia sobre o rei. E ainda lhes acrescentariam muitas outras palavras semelhantes. O rei não fez como seu pai, Josias, quando rasgou suas vestes, preferiu rasgar o rolo. O rasgar, irmãos, aqui, ó. Olha o símbolo que traz aqui. Joaquim preferiu rasgar o rolo. E Josias, seu pai, quando ouviu a palavra, rasgou suas vestes, se prostrou na cinza, em sinal de humilhação pelos seus pecados, reconheceu. Ao longo da história, muitos tentaram destruir o livro sagrado de Deus, mas todos fracassaram e sempre fracassarão. A palavra de Deus pode provocar uma tremenda reforma em meio a uma nação profundamente corrompida. Mas ainda que essa nação odeie e rejeite por completo a palavra, não pode destruí-la, nem mesmo com toda a sua fúria e poder. Não pode, irmãos. A gente tem visto aqui ao longo da história, irmãos. Ao longo da história, mas principalmente no último século, irmãos. Quanto esta palavra foi confrontada, irmãos. Confrontada. Tempo de pegar a palavra de Deus, amontoavam, irmãos, e tacavam fogo, para que não fosse lida a palavra de Deus? Não. Ela foi destruída? Não. Muitas nações, irmãos, estão sendo avivadas pelo poder da palavra de Deus. A gente vê trabalhos da África, lá na África, irmãos. Olha, graças a Deus, Deus tem feito um avivamento grandioso lá na África, irmãos. Comunidades inteiras, você vê lá, igrejas lotadas, não é? De mais de 1000 pessoas. Lá na Inglaterra, quando Deus usou um pregador lá inglês, tinha que ser feito culto 3, 4 vezes por dia. Quando Deus promoveu um avivamento na Inglaterra. Temos igreja hoje aqui no Brasil, irmãos, que é feito culto 3 vezes no domingo, para haver rotatividade de pessoas. Charles Spurgeon, estou falando aqui lá do inglês lá, era Charles Spurgeon. Tinha culto com mais de 25.000 pessoas, irmãos. Tinha que ser feito rotatividade, para que a palavra de Deus fosse... Eu vim no culto das 3 horas, eu não podia ir no culto das 5 horas, porque era para um outro irmão ter a oportunidade de ouvir a palavra, e assim ia fazendo. Graças a Deus por isso, irmãos. Mas muitos têm se levantado, irmãos, levantado contra a palavra. E ela não vai ser destruída, irmãos. Pode queimar, irmãos. Não vai ser destruída. Eu vou seguir aqui, irmãos. Se coubesse, algo muito importante aqui. Se coubesse aos homens preservar a palavra de Deus, há muito ela teria sido destruída. Glória a Deus por a verdade ser o inverso. Preste bem atenção nessa palavra. Não é a igreja que sustenta a palavra. Não é a igreja.
que sustenta a palavra. Mas a palavra quem sustenta a igreja. Não é a igreja que sustenta a palavra, mas é a palavra que sustenta a igreja. Concluindo esse tópico aqui, irmãos. A mensagem de Deus ardia em Jeremias, e mesmo que o rei tenha sido tolo bastante para tentar destruí-la, ele em breve descobriria a loucura que cometeu. O profeta amava a palavra de Deus, por isso era odiado pelos homens. Assim, Deus, sua palavra e o profeta formavam o mesmo objeto de indignação do rei. Abre aspas aqui. Veja-se um homem como Jeremias, veja-se, é para nós vermos, veja-se um homem como Jeremias. Todos os falsos profetas estavam contra ele. Ali um homem que se via só, pobre Jeremias. Como ele detestou e como ele se aborreceu. Não lhe agradava ser impopular, ficar só contando consigo próprio, ser ridicularizado, escarnecido e cuspido, por assim dizer. Mas ele tinha a verdade de Deus e assim suportou tudo. Às vezes ele pensava em não dizer nada, mas a palavra ardia como fogo em seus ossos e ele tinha que cair e falar. Calúnias e abusos amontoavam sobre ele, mas isso não importava. Ele era um arauto representante de Deus. Fecha aspas. Lord Jones. É um texto aqui que está no Combate Cristão. É São Paulo. Combate cristão. Combateu o bom combate. Combateu o bom combate. Irmão, se nós vemos a história do apóstolo Paulo, olha aqui. Filipenses, onde ele escreveu Filipenses. Se alguém tiver a oportunidade de assistir, irmãos, assista aquele filme, Paulo, o servo de Cristo. Mostra ali o fim da vida do apóstolo Paulo. E foi naquele contexto, irmãos, numa prisão insalubre, que o imperador da época, Nero, tentou conter a palavra de Deus, o avanço da palavra de Deus, colocou fogo em Roma, colocou fogo na própria casa, para culpar os cristãos. Ali se levantou uma grande perseguição contra os cristãos de Roma, e a igreja foi gravemente perseguida. Apóstolo Paulo lá na prisão, insalubre, sendo acusado falsamente, sendo detento, foi julgado, sentenciado à morte, irmãos, a pena capital, sem direito de defesa, por pregar o evangelho. E foi naquela prisão insalubre, irmãos, que não que saiu as mais preciosas palavras. Deus pregou, como ele estava, quando ele estava lá nas suas viagens missionárias, mas foi um dos momentos que Deus mais falou através do apóstolo. Encerrou a palavra de Deus, encarcerou, queimou a palavra. Não, a palavra de Deus continuou viva e eficaz, e ela continua sendo isso. Irmãos, eu vou concluir aqui, para nós terminarmos aqui. A Bíblia não pode ser destruída, mas permanece, mas sempre avança e conquista. Tudo na palavra de Deus é confiável. Conforme o Hayek aqui, que esse aqui já é um contexto da cultura cristã. Considere todos os manuscritos confiáveis da Bíblia. Os livros da Bíblia são de longe os escritos mais bem atestados do mundo antigo. Pense no grande número de traduções precisas agora disponíveis, ou no trabalho da tradução da Bíblia acontecendo nesse exato momento em todo o mundo. Em algum momento do século 21, Hayek, irmãos. Em algum momento do século 21, o Evangelho de Jesus Cristo estará disponível em cada uma das mais de 6.000 línguas conhecidas do planeta. Algum tempo depois, as profecias de Jeremias, as exatas palavras que Joaquim cortou do rolo e queimou na sua lareira, serão lidas por todo o globo, por toda a língua, por todo o globo, por toda a tribo, povo e nação. Amém? Não é verdade, irmãos? Graças a Deus que essa palavra, irmãos, está sendo traduzida. Ela foi
primeiro na Reforma Protestante, os 27 livros do Novo Testamento foram traduzidos do latim para a língua materna. Deus usou Lutero para traduzir. Fez um trabalho ali forte para isso. E depois o Velho Testamento. E hoje, irmãos, ela é traduzida em várias línguas. Portanto, irmãos, só para mim concluir aqui. Ao dar o dízimo, ao seu dízimo, irmãos, e a sua oferta, pense bem, ao avanço do trabalho de Deus. Ao nós fazermos o nosso dízimo, trazendo nossa oferta aqui, irmãos. É um trabalho missionário muito importante que a gente está fazendo, irmãos, sendo fiel. Por quê, irmãos? Esse dízimo, uma parte ela fica aqui na igreja. 10% de que você traz aqui na igreja, 10%, vai para o Supremo Concílio da nossa igreja, que é a nacional da nossa igreja. Desse dinheiro, irmãos, ele está sendo financiado a tradução da Bíblia. Para ir lá na África, para ir em tantos outros países, missionários sendo levados para lá. 5%, irmãos, vai para o seu presbitério, que é a nossa região aqui. E 5%, irmãos, desse dinheiro do presbitério, sustenta obras locais. Aqui nós temos Itapeva, aqui, através da Igreja Central, o IB, Instituto Bíblico de Itapeva. O nosso presbitério ajuda o IB aqui. O nosso pastor dá aula no IB. 5%, irmãos. Então, portanto, irmão, quando a gente vai, eu estou levantando para a igreja, a expansão do reino, irmãos, com gesto de obediência à palavra de Deus, ao dizimar aqui. Eu vou concluir, irmãos. A palavra de Deus pode ser desprezada, mas nunca será destruída. A confissão fala assim: o Antigo Testamento em hebraico e o Novo em grego, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, têm sido conservados puros em todos os séculos. Ame e leia a sua Bíblia. Não se deixe enganar pela mentalidade secularizada da sociedade pós-moderna. Creia firmemente na palavra infalível e inerrante de Deus. Irmãos, me perdoe. Me perdoe. Não deixar um tempinho aqui, que já deu o terceiro sinal. Não é proposital, não, irmãos. Mas, irmãos, eu vou falar uma verdade aqui, irmãos, uma realidade para concluir aqui. Pior que queimar a Bíblia, pior que fazer um monte de Bíblia, como foi feito, principalmente lá na Europa. Montoaram Bíblias e tacaram fogo para que ela não fosse ouvida. Aqui no Brasil foi feito isso também. Nos Estados Unidos foi feito isso também. Pior, põe isso na sua mente. É deixar ela fechadinha lá na sua estante, na sua gaveta, pegando poeira e não ser lida. Pior, irmãos. Leia, estude a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Amém?